Olá pessoal, boa noite. Hoje é a estreia do Inquietos. É um prazer enorme a gente dividir esse espaço aqui de reflexão com vocês. Mais do que um espaço, a gente procurou assemelhar isso daqui a uma mesa de bar, então a nossa conversa vai ser bastante tranquila, bastante informal. E o objetivo nosso é gerar um espaço de reflexão para vocês e de aprendizado, que a gente possa crescer juntos e pensar diferente sobre as coisas do dia a dia. E o episódio de hoje é o último copo. Várias pessoas perguntaram o que representa essa metáfora, de onde vem isso. E o último copo a gente resolveu trazer hoje é uma metáfora que vem de um filósofo francês, o Gilles Deleuze, que é um filósofo que tem em sua obra a grande criação de conceitos. Então Deleuze ele faleceu aos 70 anos na França e antes da morte ele fez uma obra que ele chamou de Abecedário de Deleuze, que ele combinou com a pessoa que estava realizando a obra de ser publicada somente póstuma. Então, essa obra foi publicada e a gente se apoderou um pouco dela na sua letra B, que ele fala um pouco de beber. Então a gente trouxe um pouco dessa metáfora do último copo. O que isso quer dizer? O último copo para Deleuze, ele trouxe muito a perspectiva do alcoólatra. Então o alcoólatra, para Deleuze, ele está sempre em busca do último copo. Então, para ele, muito mais do que o primeiro, do que o segundo, do que o terceiro copo, ele está em busca de último copo. E o que vem a ser isso? A gente está trazendo uma perspectiva de limites. Como é que o alcoólatra trabalha essa questão do limite? Até que ponto eu posso chegar? Até que ponto esse último copo é um copo que me permite recomeçar no outro dia? Então, a gente seria talvez o penúltimo copo. Ou esse último copo é um copo que nos faz chegar numa perspectiva de não conseguir recomeçar. E é um pouco disso que a gente gostaria de trazer para o episódio de hoje. Como é que esse último copo se assemelha na nossa vida? Como é que esse limite que a gente chega próximo do dia a dia, nas empresas, no trabalho, na vida pessoal, e a gente não consegue passar dele? Então a gente gosta também de trazer uma metáfora do piloto de Fórmula 1, aquele que ele está naquela volta rápida e ele chega um pouquinho mais próximo do guardrail e aquilo pode representar ou a volta mais rápida ou então a batida e a saída da corrida. Então é isso um pouco que a gente gostaria de trazer para o dia de hoje nessa discussão. Como é que a gente consegue chegar nesse último copo? É possível chegar nesse último copo? Nesse limite, que talvez seja o limite catalisador e gerador de novas respostas, novos insights, novas formas de encarar o mundo? Como é que esse medo impede a gente de chegar no último copo? Esse medo de chegar no limite do guardrail e arrebentar o carro, ou então de fazer a volta mais rápida, como é que a gente lida com isso? Com esse limiar entre o sucesso, a inovação e o medo que a gente tem de, por um acaso do destino, chegar numa destruição e numa perda. Então a gente está aqui reunido hoje, os inquietos, para conseguir abordar esse episódio com vocês. Muito bom, Brunão. Valeu. Bom, eu também sou Bruno, mas o pessoal aqui me chama de Bidóia, todo mundo pode me chamar de Bidóia. E já vou pegar o gancho aqui da conversa do Bruno, só lembrando que quem estiver participando do chat e quiser interagir com a gente, a ideia é essa mesmo. Eu tô aqui olhando o chat, quero trazer a voz de todo mundo que tiver algum ponto de vista sobre os assuntos. A ideia não é 4 pessoas falando aqui não, é formar uma grande rede de pessoas interessadas em discutir temas. Então, o Bruno trouxe a metáfora do último copo, né? Aí quando eu li o Deleuze, ele traz essa questão do último copo, ele situa muito o alcoólatra, né? No caso ele usa o alcoólatra como metáfora, mas alguém que está buscando o último copo, que é exatamente o limite entre ou ir para o hospital e passar muito mal, e não conseguir acordar no dia seguinte para beber de novo, Exatamente. ou beber de novo, né? E aí ele traz que esse último copo, na verdade, é o penúltimo. Só que, por outro lado, se a gente pegar na nossa própria vida, né, cara, eu acho que muitas vezes a gente chega em situações que a gente pode achar que é o limite, mas que, na verdade, se a gente encarar elas e, de alguma forma, arriscar, pode significar muita coisa boa, né? Eu acho que pode significar muita coisa boa ou não. E aí não é se apropriando das histórias, né, mas aqui no nosso grupo mesmo, aqui nós 4, a gente tem histórias de vida muito completas nesse sentido de ir atrás de algum limite. E eu acho que, sei lá, talvez se o Rafa quiser compartilhar um pouco da história dele aí, de como ele saiu da vida
da vida acadêmica, ingressou numa empresa, e como aquilo naquele momento podia ser uma situação limite? Acho que você sentiu à vontade, Rafa, de falar. Não, com certeza. Bruno Bidóia, Bruno Junqueira, Junks, né, na verdade. E daqui a pouco mais um inquieto aqui. Bom, Rafael Guimarães, mas Rafa Guimarães, na verdade, eu acho que todo mundo me chama assim. Eu acho que falando um pouquinho sobre isso, minha parte da minha vida pessoal ali, da minha história, saí de Brasília, né? Vocês sabem, eu acho que vocês quatro aqui, nós quatro aqui sabemos bem. Mas sair de um modelo onde existe toda uma família, né? 98% da minha família praticamente de servidores públicos e tal. E você sair desse modelo quando você já é servidor público e ir para uma cidade completamente diferente, atrás de um emprego que é em um lugar diferente do que um serviço público, é uma ruptura, né? E isso é assim, tipo, pegar o copo e seguir adiante, né? Não pela abordagem aqui do alcoólatra, mas muito mais na abordagem do risco, né? Eu posso sim assumir esse risco e talvez ter um grande retorno, e nesse caso foi bem bacana porque era um retorno pessoal, né? Era uma coisa que eu acreditava para mim, eu queria ter isso, eu queria ter essa experiência, eu queria ir de encontro com o que as pessoas esperavam de mim, né? Eu queria ir atrás de um modelo que eu entendia interessante para mim. E, é claro, todo grande risco pode trazer uma grande recompensa ou uma grande queda, né? E você tem que estar sempre aberto a isso, esse tipo de dualidade, né, das suas escolhas. Mas com certeza eu não sou o único que traz escolhas aqui, eu acho que todo mundo traz, e o Thiago com certeza também traz um pouquinho aí, se quiser compartilhar com a gente. Boa noite, pessoal. Sou o Thiago, prazer estar com todo mundo aqui. Acho que com certeza, né, inclusive acredito que as histórias pessoais tenham de fato sido o nosso grande ponto de conexão, né? A gente já teve a oportunidade de falar aqui no outro programa um pouquinho sobre a história de cada um. Mas eu acho que isso que é o grande barato, né? Quando você começa a olhar para a sua vida e começa a perceber que, na verdade, existem sempre esses movimentos de ruptura e esse momento limite entre encarar e ir para o último copo, permanecer no penúltimo. Isso é constante, né, cara? É o tempo inteiro. É o tempo todo. E o mais louco, né? Porque, assim, quando a gente começa a ver histórias de vidas de rupturas muito grandes, que tem muitas histórias bacanas, né, nesse sentido. Gente que abandona da noite para o dia uma vida de muito conforto e de uma maneira muito mais da forma como sempre foi esperado e rompe. E eu acho que eu sempre carreguei um pouco disso, porque eu falo assim, poxa, mas será que isso é digno de falar que é ruptura? Né? E na verdade, varia, né, de pessoa para pessoa. E acho que na minha história de vida, especificamente, existia também um modelo ali, mais ou menos esperado, em seguir numa empresa, numa organização em que era confortável, não para mim, mas muito mais para a minha família, para o meio que eu estava inserido, e de ter tido um insight e ter sido movido, e às vezes é isso, né? Assim, é muito cego. E você nem tem consciência, na verdade, que você está indo para o último copo. Eu acho que a ruptura e ter acabado quebrado um pouquinho com o sistema, que era esperado de mim, foi, na verdade, eu não tinha consciência naquele momento que eu estava indo para o último copo. Né? E hoje, olhando para trás, eu falo assim, pô, era o último copo. E que, na verdade, ela largou teu limite, né? Porque era o último copo naquele momento, mas você teve o risco de tomar aquele último copo, né? E a hora que você tomou aquele último copo, você viu que o seu limite já era mais extenso do que era antes. Então, o teu último copo passou a ser uma coisa mais adiante que você pode querer acessar ou não, né? Não, com certeza. Nesse sentido, parece que sempre você está no segundo copo. Né? Porque pro último, você está sempre rompendo, né? Na verdade. E você falou uma coisa muito legal, cara, que tipo, às vezes não fica muito claro, né? Porque a gente sempre, quando fala movimento de ruptura, assim, imagina aquelas grandes revoluções, ou aquela mudança total de vida, que você sai de uma coisa, vai para um outro ponto totalmente diferente. Cara, mas a vida também são as pequenas rupturas. As pequenas rupturas são tão difíceis quanto as grandes rupturas, né? Então, a pequena ruptura de alguém que, sei lá, que de repente está numa situação depressiva, está numa situação que não consegue sair de casa e tem medo de atravessar a rua e ir do outro lado da rua comprar alguma coisa na padaria, sabe? E aí, quando a pessoa consegue fazer isso, cara, você pode falar, ela atravessou a rua e foi na padaria, tá, mas aquilo é uma ruptura na vida dela.
É uma ruptura, acho que rupturas você não tem como comparar. Eu acho que rupturas não são comparáveis, não existe uma escala de rupturas, né? Do universo de cada um. É do universo de cada É um. isso aí. Pode ser que uma coisa faça Na muito história sentido do para você, indivíduo. para você olha essa ruptura e fala, bom, isso não é nada. Eu acho bacana também o que você trouxe, da questão do ter consciência ou não que é o último copo. Ah, Eu acho que essa é uma discussão que ela é importante a gente fazer aqui, porque quando você toma consciência que você está em busca do último copo, isso traz um componente forte de bloqueio, que é o medo. exato. Então, caramba, eu tô tão próximo dessa ruptura, desse limiar ali que vai me distanciar de ou chegar numa coisa inovadora, numa coisa nova, ou me aproximar tão grande de um fracasso. Então, talvez ali, e por isso que eu trouxe no começo a ideia da metáfora do piloto de Fórmula 1, que é muito isso, ele está no limite o tempo todo, é como se tivesse com a faca no dente o tempo todo. Então, qualquer movimento para o lado ou para o outro significa ou a volta mais rápida, ou então a corrida perdida. E isso, quando a gente traz para uma metáfora do dia a dia nosso, a gente encontra isso. Muitas vezes a gente acaba fazendo ali o proforma, o protocolar, alguma coisa com medo do resultado que vai ter uma atitude protagonista, uma atitude inovadora, uma atitude que vá, talvez, nos levar a alguma coisa inovadora e totalmente nova, ou então a um mau entendimento e uma ruptura total, porque é nesse terreno que reside a inovação, né? É nesse terreno que reside a transgressão, o novo. Isso A busca do novo está justamente nas possíveis rupturas. A Márcia trouxe aqui no chat, desculpa só interromper, é que eu para também trazer a voz da Márcia. Vai lá, A Márcia vai lá. falou que quieto. ela vê que o último copo, para ela tem a ver com a consciência. Às vezes o último copo pode ser o final de um ciclo, mas também o começo de um novo. Que é bem o que você está falando, né, cara? Tem a ver com a consciência de você conseguir ampliar seus horizontes. E também de aceitar desafios, né? Porque, tipo, se você aceita passar para o próximo copo ou para o último copo, você está aceitando realmente ou levar uma porrada e cair no chão, ou realmente ter uma grande recompensa, que é, de repente, um propósito da sua vida. Né? Encarar um propósito da sua vida, ou mesmo uma ruptura menor, né? De menor escala, que é, de repente, ter um propósito maior para a minha vida pessoal, mas não uma grande modificação. Eu acho que isso é legal. Uma coisa que eu estava lembrando é da citação do Rabino, Newton Bonder, né? Que o lugar estreito, ele dá um espaço para que você vaze para um lugar maior, né? Mais amplo. Então, na verdade, o último copo, quando você aceita isso, é passar para um lugar mais amplo. Um lugar que ficou estreito demais, né, talvez o desafio aqui, ele está muito pequeno. Então, você aceita um desafio em outro lugar, que é um lugar mais amplo. Então, acho que isso é bacana. E né? é bom trazer, talvez, como é que gerou essa discussão, né? Como é que a gente chegou nessa metáfora do último Boa. copo. É engraçado que a metáfora do Deleuze, na verdade, ele traz uma reflexão entre o último e penúltimo copo, né? Então, a gente ficou nessa dúvida, ou traz o penúltimo copo, ou traz o último traz o copo. último. Porque o penúltimo copo talvez representa esse recomeçar. É o último, não é o último que eu vou arriscar tanto que vai me levar ou para o hospital ou para um estado diferente. É um penúltimo que vai me permitir recomeçar no outro dia. E a gente fez questão de trazer o último, porque o último realmente representa essa zona de conflito, né? Ruptura. Zona de conflito. Exatamente essa palavra, zona de conflito. Zona de conflito, né? Zona de conflito interno, né? E eu acho que o mundo hoje, as empresas, as pessoas, a gente fala tanto em inovação, e por que isso é tão difícil, né? Eu queria levantar isso com a gente aqui, talvez, como é que a gente vai discutir? Por que é tão difícil chegar nesse último copo? Quais são as barreiras tão fortes que ele traz, né? Eu acho, inclusive, se a gente fosse categorizar, falando com muita propriedade do mundo organizacional, do mundo corporativo, existem tantas amarras e tantas expectativas, tanto protocolo, é tudo tão protocolar que eu acho que a gente, de fato, ingesse e a gente entra num fluxo e entra num moedor em que você começa a repetir exatamente o que o sistema espera e como o sistema te comporta daquele jeito. Fazendo o mesmo tipo de análise, você vai para um campo artístico, né? E eu acho que o Deleuze até fala em escritores, quando ele está falando do abecedário, eu acho que no campo das artes eu ainda vejo, e aí posso estar sendo totalmente, tendo uma visão totalmente parcial, justamente por não conhecer tanto, mas pelo contato, para quem está de fora e consome, eu acho que a permissão para de fato ir para o último copo é muito maior. Né? E acho que os grandes gênios, os grandes nomes ao longo da história, os grandes artistas, eles, na verdade, provaram isso. Né? E tem uma que é super recente, que eu era fã e vi isso, porque eu acompanhei, né? Ali, que foi a Amy,
que aí falam, né, pô, aos 27, acho que 27 anos, né? E vários outros gênios morrem aos 27 anos. E é no ápice da sua produção, né? E o quanto eles experimentaram, de fato, o último copo, é perfeito. né? Mas é engraçado, porque se você pegar o ponto de vista assim, contrário disso, é o quanto que é massificada também a cultura, né? Ela é enquadrada dentro de uma caixinha para vender também. Então, Depende do tipo do tipo de cultura e arte, né? Mas eu acho que, não falando do produto em si, do que espera, até porque Mas eu da acho liberdade que, do artista, né? Um pouco o disso você tá processo de trazendo. criação do artista, se ele tiver em função de alguma coisa, eu acho que ele está errado. Porque, não é que está errado, mas não deve ser tão libertador quanto o processo para o artista que se permite, de fato, curtir o processo de criação e ele se experienciar de fato e na plenitude e ir para o último copo. E aí tem uma lógica muito nefasta que pode entrar por conta disso, é que assim, muitas vezes o artista ele é condicionado ao mercado, né? Se o artista, a fonte de renda dele vem da obra de arte, ele vai conseguir ir até onde que essa obra de arte dele consegue ser vendida, né? Então, o quanto também esse próprio fato da arte ser submetida ao mercado como um todo de trocas, né, por dinheiro, o quanto que isso também isso não limita a criação do artista, ou você não cria a criação de você não condiciona a criação de um artista para uma única, para um único tipo de obra, para um único tipo de pensamento. Porque, cara, o artista que é financiado ou por uma agência pública, ou financiado por um grande mecenas da arte, talvez ele até tenha ainda uma liberdade para criar, e ele cria, e isso traz realmente inovação, e isso salta aos nossos olhos. Mas o artista que não tem essa liberdade, que ele é um pequeno artista, de uma cidade do interior, ele depende muito de fazer o que ele vai conseguir vender. Ele vai depender, então talvez o impulso criativo dele pudesse ser muito mais amplo, mas ele tem que diminuir esse impulso criativo para aquilo que é vendido. E é engraçado você estar trazendo, que me remete a uma perspectiva totalmente utilitarista, né? Se a gente for usar um outro conceito filosófico que vem em sequência, é uma arte talvez produzida com um fim que ele é programado, né? É uma arte que é feita para vender, é uma arte que é feita para atender algum objetivo por trás. E talvez quando a gente fale na perspectiva de um artista que bebe do último copo, ele seja exatamente um artista que não está regido por isso. Que tá completamente, quando a gente olha para a história da arte, quando a gente vai essa consagração, ela veio póstuma. Né? Ela veio talvez quando esse jogo de interesses ele não estava regido mais pelo artista. O artista tinha a plena capacidade dele de acessar esse último copo sem um regulamento por trás, que é totalmente aquilo que vocês estão trazendo. Eu não queria polemizar, na verdade, mas já estou polemizando. É porque eu acho que quando eu citei artes, na minha cabeça, o que tem em termos de conceito de arte é a arte não é comercial. Não que passa por um circuito comercial tradicional. Que não está em função de. Então, o que eu queria fazer era a comparação. Enquanto vivemos no mundo corporativo e fazemos tudo a qualquer custo, com todas as nossas energias, entregas a fim de, né? Porque é sempre a fim de, com tal finalidade. Seja uma finalidade que você acredita, uma finalidade que você não acredita, mas né? É uma finalidade para alguém, né? Enquanto que o processo de criação artístico deveria dar essa liberdade. Do meu campo de vista totalmente idealizador, Perfeito, né? cara. Porque eu tô de fora Perfeito. e pode ser que o cara sofra as mesmas amarras que a gente, só que de uma outra forma. Exato, no contexto. Posso botar mais uma pimenta Pode. aqui? Primeiro só dar uma boa noite para Cristiane Pacheco, que está assistindo a gente aqui. Falou que tá chovendo muito lá em Porto Alegre. E a Márcia colocou uma outra provocação, a Márcia Cristina. Ela colocou, que você citou a Amy, né? Legal. Ela citou a Amy, ela falou assim, por outro lado, no caso da Amy, até que ponto o último copo dela não foi por falta de liberdade na tentativa de cumprir uma expectativa externa? É a Márcia, né? Aí, Márcia, exatamente. Foi isso que eu falei. Na verdade, se você está condicionado a um mercado que está esperando muito de você, e assim... E ela estava no holofote, ela era uma artista. Tava, legal. Não, se a gente pensar assim, que tipo, chega um limite que o artista ele fala assim, eu gostaria de ser mais eu, e de repente entregar menos do que as pessoas estão esperando de mim. Eu gostaria de repente simplesmente dar vazão à minha veia artística. Né? E de repente não é isso que acontece. E o artista chega num ápice ali que ele fala assim, cara, chega pra mim deu. E aí o lugar estreito foi a vida. Né? Então é muito louco isso, né? Porque é uma perspectiva da parte cultural. Mas levando isso um pouco, essa pergunta que o Junks tinha falado mesmo,
sobre o que limita a gente a assumir o último copo, e trazendo um pouco mais para a questão mais pessoal, né, de família, por exemplo, assim, às vezes você tem conta para pagar, né? Tipo, você tem o seu lar ali, você tem que pagar as suas contas, você tem uma expectativa de repente da sua família para que você consiga, né, tipo, sustentar um padrão ou de repente um estilo de vida que as pessoas esperam, como de grande sucesso, de retorno. E isso já é um limitador fortíssimo para você aceitar o último copo, porque você tem que falar assim, calma, existe a minha família espera uma coisa de mim, beleza? Mas calma aí, a vida é minha, né? E essa vida é temporal, daqui a pouco acaba. Então, é a minha chance de pegar o meu último copo e viver e assumir os riscos e desafios e trazer o retorno disso, ou não, viver simplesmente na rotina, né? Até o penúltimo copo. Traz a garantia, né? Exatamente. Traz a garantia. E, na verdade, não é uma coisa ruim isso, né? Porque a gente, imagina, uma pessoa que acabou de ter um filho, né? Tipo, a condição dele de assumir um último copo ou não é radicalmente diferente de uma pessoa que é solteira, né? Talvez os valores são diferentes. Isso é particularmente... Hoje a gente consegue também ter esse tipo de discussão, porque a gente está pelo menos numa sociedade que minimamente dá as liberdades individuais para que a gente possa fazer relativas mudanças. Né? A gente hoje ainda consegue fazer relativas mudanças, seja no âmbito da nossa vida pessoal, seja no trabalho, seja com relação a algumas... A gente consegue fazer algumas relativas mudanças. Mas também existe lugares, existem cidades, existem países que você não tem essa mesma liberdade. E que o movimento de buscar o último copo, ele não consegue ser enxergado por um único indivíduo que tem que buscar esse último copo, mas por um coletivo. Cara, é um grupo que tem que buscar esse último copo. Só que se a gente é um coletivo, nós 4 somos um coletivo. Mas se eu quiser ir para cá e vocês quiserem ir para lá, sabe, como é que fica isso, né? Como que é a tua busca pelo último copo condicionada à busca de um coletivo sobre o último copo? É o quanto social, na verdade, faz pressão, né? De repente... Será que o último copo só faz sentido quando a gente olha o indivíduo? Ou existe também o último copo coletivo, né? E isso é uma coisa legal da gente ter emblemático do porquê que a gente está trazendo também o último copo para a estreia do Inquietos, né? Acho que a gente tem um grande potencial aqui de trazer essa reflexão de quais são esses limites, né? Até de questionar essas verdades absolutas, essas certezas que a gente geralmente usa há anos nas corporações ou numa vida pessoal, que a gente toma como verdades. Talvez aqui seja um espaço que a gente tenha de reflexão, de questionar isso. Por que não pode ser diferente? Por que a gente não pode ousar um pouco mais? Por que a gente tem que reproduzir o que foi reproduzido há anos? Por que tem que ser assim? Eu acho que aí, talvez, aí o nome nosso Inquietos, ele diz tudo em relação a isso. Por que a gente não pode se inquietar com essas certezas absolutas, com essas respostas prontas que são dadas há tempos e fazer alguma coisa nova? E aí, independente tanto de... Lógico que a gente é regido por estruturas, a gente tem um componente do medo que ele é presente, a gente tem contextos 1000 que impactam, mas será que isso daí não é uma coisa que a gente tem o potencial de falar, opa, peraí, até que ponto isso faz não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim eu pegar uma regra que é pronta, que é centenária e aplicar na minha vida, que tem o meu contexto, que tem as minhas influências, que tem as pessoas que são minhas. Então, eu acho que é um pouco menos aceitar essas ideias universais que servem para tudo, que são aquele unguento que serve tanto para calvície, quanto para gripe, quanto o emplasto do Brás Cubas, né? Então, acho que Emplasto útil. Dá para escovar os dentes Cara, e lavar a a louça, gente né? tem uma possibilidade de discutir isso, né? De levar isso em discussão. Tem uma coisa aqui que eu tava lendo, cara. Eu tava lendo outro dia. No jornal. É o jornaleiro. Não, eu gosto muito do Estadão, ele tem aquele suplemento de domingo que chama Aliás. Ele traz várias matérias. E aqui tem um cara que escreve, que ele escreveu um artigo na semana do dia 15, né, do domingo dia 15, que ele chama Andrew Solomon, que ele escreveu aquele livro o Demônio do Meio-Dia, que ele investiga as causas da depressão, esse tipo de coisa. E ele trouxe uma coisa aqui, cara, que eu achei extremamente provocador porque a gente está falando. Ele fala assim, ó, o gatilho para depressão, e aí a depressão entendida num contexto em que você perde suas bases, né? O gatilho para depressão, ele é necessariamente negativo? Aí ele fala, isso o repórter faz a pergunta para ele. Ele fala, o gatilho é geralmente uma forma de estresse. E eventos positivos podem ser tão estressantes quanto os negativos. Uma interrupção de estabilidade, uma ruptura do status quo, tudo isso pode levar à depressão.
Algumas pessoas ficam deprimidas quando mudam de emprego, mesmo que quisessem fazê-lo. O mesmo acontece quando algumas se casam ou têm filhos. Então, cara, eu acho que esse aqui também é um gatilho pra gente conversar, que tipo assim, as rupturas, elas têm um componente positivo, que é o que a gente estava trazendo até agora, de trazer inovação, de trazer uma mudança, de trazer melhoria para a vida, mas elas também podem ser um pico de estresse que pode significar uma situação patológica, uma situação de doença. E até o Deleuze, quando ele fala do último copo, quando ele fala que o alcoólatra ele persegue o último copo, você sente uma questão até de uma prisão. Eu tenho que alcançar o último copo, eu tenho que alcançar o último copo, porque quando eu alcançar o último copo, que na verdade vai ser o meu penúltimo, né, porque o alcoólatra, segundo o Deleuze, ele nunca vai até o último copo, ele vai até o limite que ele pode parar de beber, aí ele vai dormir. Então aquilo vira uma pressão, ele vive em função de alcançar o último copo. Ele não curte esse trajeto até chegar no último copo. Né? Mas isso você acha que ele não curte? Minha leitura. E aí entra um pouco nessa questão, assim, o quanto também esses movimentos de ruptura são estressantes e podem levar a situações patológicas. Então, a gente, é admissível também que muita gente tenha medo das rupturas e que nós mesmos tenhamos medo de fazer certas rupturas no nosso dia a dia, de questionar algumas regras, porque as regras, teoricamente, elas dão segurança. Ao mesmo tempo que as patologias surgem demais no morno, né? Fogo, né? É sutil demais isso. O copo, hoje, significa, na verdade, os entorpecentes, né, que a gente é exatamente sociedade do ansiolítico. Então, a gente nunca se vendeu tanto, porque a gente, no fundo, está tentando se anestesiar para, de repente, não viver um movimento de tensão. E aí pode ser tanto quanto você tomou o último copo e foi para o estado em que você saiu do seu controle e foi para uma situação que não era esperada e desconfortável e que não era o esperado, e aí você parte para se anestesiar nessa situação. Porque no mundo ideal, você vai estar sempre na busca quase que constante da felicidade. Então, se esse cara passou por essa... É pendular, né? Então, se o cara passou, ele tensionou, passou desse momento, tomou o último copo, tô diante de uma situação que não era o que eu esperava. Eu acho que a gente está acostumado, não sei, talvez eu acho que sendo bombardeado num momento, que é o que o Bruno tem trazido muito, que a gente tem muitos modelos prontos, então assim, esse é o modelo ideal. E quando a gente começa a pôr esses gabaritos o tempo todo, a gente cai nessa situação em que isso não é a situação que eu imaginava. Mas o quanto é o que eu imaginava, quanto isso tem de influência do externo. Ou realmente é algo que eu imagino, né, que eu queria, né? Exato, eu acho que assim, o que eu queria dizer pressupõe esse processo, né? Eu acho que se você faz ele consciente, é de que de fato ao final da jornada ele pode dar num resultado que é tanto quanto você esperava quanto que não esperava, né? E a partir de e é isso, né? Viver é isso. E a partir disso você continua uma constante. Mas por outro lado também dá para você entende que se eu vou fazer um movimento desse, esse movimento que teoricamente ele seria positivo, ele me traz uma situação patológica, uma situação que me deixa mal, eu vou ter medo de fazer esses movimentos, né? Por isso o componente do medo é tão presente. Exato. Pois cara, mas é maluco você perceber que você tem... Se o som tá ficando quente, eu vou buscar mais uma cerveja, hein? Vai lá. Já que é o último copo. Não, mas é interessante isso, porque talvez a questão do medo ela seja de resguardo também, né? A gente não pode imaginar que, tipo, simplesmente... romper seja uma coisa extremamente positiva em qualquer circunstância. Isso, esse é o ponto. Né? Então, o medo, na verdade, ele tem ali o seu papel também preponderante, inclusive para a manutenção do indivíduo, do eu, do que sou eu e o que é o outro. Porque senão a gente vive numa liquidez social que a gente acaba entrando numa ditadura da ruptura. Você tem que buscar a ruptura a qualquer custo. Você tem que buscar... pela ruptura... a inovação, aí você perde o sentido. Você fala assim, não, eu tenho que questionar todos os modelos, eu tenho que questionar tudo que está até existente. Eu tenho que... E aí você chega no momento em que você fala, tá, e o que eu construo no lugar? E o que eu construo para minha vida no lugar? Então, a ruptura, ela tem todo esse potencial de ser uma coisa maravilhosa, uma coisa positiva, que vai te trazer um benefício, como ela pode ser uma situação estressante, como também pode ser uma situação estressante você como é que fala? Você ter que buscar aquilo a qualquer custo. Aquilo pode ser uma situação, né? Uma ditadura da ruptura. Mas olha que louco, tá vendo? O quanto tem de influência do externo, né?
Porque a gente está falando ruptura, é ruptura pela ruptura? Não, é a ruptura de um processo de autoconsciência e autoconhecimento, é uma ruptura como resultado de é um movimento natural, né? Eu não vou romper por romper. Pois é. Mas quando eu tenho pode consciência, acontecer disso. Pode É. acontecer. Uhum. Pode acontecer, mas é isso que eu falo. Quanto tem de pressão, né? De fora. De fora que resguardem dentro, porque no fim é eu que aceito ou não a pressão, né? E a eu gente posso entrar numa noite e falar assim, não, eu tenho que romper, eu tenho que romper, eu tenho que romper. E a gente é que está qualificando a ruptura, né? Sim. E a qualificação da ruptura, se ela é boa, se é ruim, volta de novo pro cara, né? É da esfera individual. Não vai existir o gabarito da ruptura boa e da ruptura nunca, ruim. Né? E a gente conversando aqui, a gente não vai chegar num gabarito da ruptura e muito menos numa resposta para esse assunto. Nem esse Acho que nosso nem papel, é né? o nosso papel, né? Que a gente exato, quer, né? a A gente gente nem quer quer. levantar a bola e trazer isso à tona, né? Essa questão de acessar o último copo ou não. Como é que é esse limite, né? Por isso é importante a consciência, né? Talvez o que a gente tenha a possibilidade de trazendo essas reflexões é justamente ajudar a despertar essas consciências, né? A consciência para esse mecanismo. Tanto na gente, né? Porque a gente precisa o tempo inteiro também estar olhando, né? A gente está se olhando o tempo inteiro. Como quem tiver disposto e aberto para também fazer esse tipo de questionamento. Né? A outra coisa que eu queria trazer, talvez, para a gente ter a discussão, é o quanto a estrutura e a quantidade de temas que a gente é submetido nos fazem um grande dificultador para a gente acessar esse último copo. É como se a gente tivesse ali breves momentos para tomar um golinho. É um golinho, é pegar aqui ó, e no máximo dar uma bebicada. Não tem tempo de você parar, deliciar esse copo e tentar buscar ali. É na perspectiva de corporação, de empresa, de tudo. Não tem tempo de eu me aprofundar nesse tema a tal ponto que eu tenha a possibilidade de chegar num grau de iluminação, num grau de profundidade, num grau de novo, que me permita passar isso para todo mundo e transformar isso em conhecimento. A gente tateia tantas coisas e aprofunda em tão poucas. O que vocês acham em relação a isso? Como é que essa enxurrada de coisas que a gente é submetida o tempo todo, nos dificulta ter esse acesso ao limite, entendeu? É como se você tangenciasse muitas coisas, mas tivesse a oportunidade de ter pouco aprofundamento em uma. Eu tô lendo agora aquele livro do Joseph Campbell, O Poder do Mito, né? E aí ele conta um pouco da história, ele faz uma análise do mito ao longo de várias sociedades, assim, desde sociedades mais antigas até sociedades modernas, e ele traz a importância das histórias, né? O mito enquanto história, né? Então, resumo, olhando o mito como história, a importância dessas histórias para você entender qual o papel social que você exerce, você entender qual que é o seu papel no cosmos, sabe? Você não é entender o seu papel, mas é você chegar a uma interpretação do seu papel no cosmos, a uma interpretação do seu papel social. Então, o mito tem um pouco, né? A história tem um pouco desse papel. Só que hoje muito por conta da internet, que por um lado é muito positiva, por outro lado também te coloca um volume de informações que nem sempre você consegue ir a fundo nessas informações. E o mito é uma coisa que você vai a fundo. Só que numa sociedade em que cada vez mais a gente olha as coisas de uma maneira mais rasa, porque as condições estão aí para a gente olhar de uma maneira mais rasa. Do mesmo jeito que estão para olhar de uma maneira mais funda. Mas também a gente está, a grande parte, né, do nosso dia, a gente às vezes olha as coisas de uma maneira mais rasa. Né? E aí, não estou generalizando, mas me colocando como dentro, porque muitas vezes eu também olho as coisas de uma maneira rasa. Os mitos vão perdendo força, né? Os mitos fundadores da sociedade, não o mito enquanto algo que te amarra, mas o mito enquanto você pensar sobre a sua posição no mundo, você pensar sobre o seu papel na sociedade, você pensar sobre o espaço que você está exercendo aqui, isso não é uma coisa muito comum. Não é uma coisa você parar para refletir. Deixa eu ver exatamente do que eu gosto, do que me faz bem, por que eu estou aqui, por que eu estou tomando essa decisão, o que me motiva a tomar uma decisão ou outra. Um volume de informação, não, então eu tenho que responder rápido isso, tenho que responder aquilo, tenho que responder aquilo, tenho que responder aquilo. Foi. Eu acho, trazendo um pouco do ponto o seu ponto, Brunão, eu acho que a gente Qual Brunão? cria... O Bruno Junqueira. Ah, tá. Só para entender aqui. Eu acho que a gente vive dentro das organizações das corporações, a gente se diz inovador, né? Então tem várias organizações, várias corporações que se dizem inovadoras, mas no fundo balizadas por um modelo de comando e controle absurdo.
Então, quando você falou assim, né, tem a falsa, a gente fica tateando. É exatamente isso. Então, assim, em vários momentos, com a falsa ilusão, né, de que, de fato, se está fazendo ruptura, quando, na verdade, não tem absolutamente nada de ruptura. Porque, porque no final das contas, ao final do dia, você vai ter que mensurar e você vai ter que transformar aquilo numa maneira, né, você vai ter que provar para o acionista que aquilo ali gerou lucro e que você está fechando positivo caixa. Então, eu acredito, na real, que assim, nas corporações, de fato, uma falsa ilusão. Né? Talvez em corporações, talvez em coisas menores, a gente tenha, de fato, uma ruptura genuína. Assim. Mas, particularmente, acredito que a gente viva nessa constante ilusão de que estamos fazendo rupturas, quando, na verdade, não estamos fazendo, no máximo, uma melhoria, mas que o sistema, na sua essência e na sua estrutura, ele continua exatamente a mesma coisa. Será que é uma falsa ilusão? Trazer a provocação aqui. Será que é uma falsa ilusão ou é uma falta de inovação nos sistemas ou indicadores possíveis de medir essa ruptura? Não, Porque talvez a gente não será que a gente não está querendo mensurar a inovação a partir de instrumentos que não foram criados para medir essas inovações? Talvez que a gente não falte, não é que a gente talvez não esteja inovando, será que a gente não está utilizando os mecanismos que a gente tem hoje para tentar mensurar o que é imensurável, talvez hoje? A gente não tem que tentar capturar essa energia, essa inovação, que talvez surja, mas não é capturável pelo indicador que a gente tem hoje, pelos processos, pelos... Eu acho que é um outro ponto. Eu acho que isso é extremamente pertinente. Talvez a gente esteja fazendo isso, mas a gente não consiga entender essa sutileza, né? É sutil demais para o que existe hoje. Mas também é entender um pouco se é maduro, se o sistema hoje, se esses modelos, né, talvez corporativos e tal, institucionais, se eles estão maduros para assumir o último copo. Porque assumir o último copo, ainda mais se tiver um retorno para acionista e tal, é um desafio grande demais que talvez algumas pessoas não estejam maduras, né? Algumas pessoas jurídicas, não estejam maduras para assumir. E as pessoas físicas que comandam essas pessoas jurídicas. Sim, porque tem os medos pessoais, né? E, aliás, as empresas são feitas de indivíduos, então... Que tem medos, né? Sim. Não, acho ótimo. Né? O Brunão trouxe um ponto nevrálgico da coisa. Concordo plenamente. Assim, é muito louco, mas parece que a gente teve uma continuidade. Assim, década de 80, o ápice dos modelos de gestão, o máximo da produtividade. Não sei se talvez estejamos numa continuidade, vivendo esse sistema ainda, ou se ele vai e volta. Mas eu tenho plena consciência de que ele está mais do que atuante. Né? E acho que essa busca pela excelência quase cega, ela de fato ela nos tira a possibilidade de vivenciar as rupturas de fato. Porque quando eu amarro a inovação com o mecanismo que eu tenho de mensuração, que é o que você trouxe, de fato eu coloquei uma coisa a serviço de uma coisa que não reflete o atual, né? Que não reflete uma ruptura. Sim. Enquanto se eu coloco genuinamente o processo ali de transformação, sem me preocupar com as amarras ou no que eu vou... Que é aquilo que eu falei do artista no início. Sim. Por que o processo artístico não deveria ter essa preocupação? Porque, no fundo, a finalidade tem que ser... É um respeito do próprio indivíduo e a manifestação dele ali por meio da arte. E o quanto as corporações, a gente não tem esse espaço da gente, de fato, viver um processo criativo sem amarra no final. Parece que estrangula, né? Porque você, no fundo, está nadando contra a maré. Você vai, mas se você não consegue mostrar o quanto aquilo monetizou, né? Tem um ponto e aí é interessante ver que também não é, a gente está falando do ambiente organizacional, mas eu estava lendo hoje um artigo, acho que era um post num blog, eu nem o menino aplicado, viu, que lê. Nem vou conseguir achar aqui o post agora. Mas era um post que falava sobre o que eles chamavam de salame science, a ciência salame. E aí ele estava criticando justamente o modo de produção acadêmica. Que o modo de produção acadêmica hoje dominante é um modo em que você fatia as suas descobertas, porque você é medido pela quantidade de trabalhos que você publica, pela sua produtividade do seu trabalho, pela quantidade de trabalho acadêmico que você publica, pela quantidade de aluno que você orienta, pela quantidade de pessoas que você... pela quantidade de citações suas que tem em revistas.
Então, o que o cara trazia a provocação, né, era que justamente você fatia o conhecimento, você fatia a produção acadêmica, você coloca ela a favor de alguma coisa que é aquilo que a gente estava falando. Como que mede realmente? Como que mede a produção acadêmica? Será que é pela quantidade de trabalhos que você publica? Será que precisa medir? Será que precisa medir? E aí ele trazia a provocação assim... Quando você fala de Einstein, quem que é o Einstein? Puta, é o cara que descobriu a teoria da relatividade. Quem que é Stephen Hawking? É o cara que descobriu os buracos negros. Quando você pergunta isso para um cara que está vivendo nesse modelo, quem que é fulano de tal? É um cara que publicou 998 artigos. Sabe, o que ele descobriu? Ah, ele descobriu um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Mas tá, e aí ele tá falando, eu não sei, não Teve sei. ruptura, né? Então, o ponto é que acontece nas organizações, eu acho que acontece na produção acadêmica, deve acontecer em todas as esferas da nossa vida, né? Mas eu vou trazer um componente aqui, talvez para aguçar a discussão. Para polemizar. Que é o seguinte, será que a gente, nas empresas, e eu vou falar no todo, mas principalmente nas empresas, a gente não está com uma grande incapacidade de lidar com o fracasso? Porque esse território que a gente está falando, essa zona de conflito que a gente está falando, é você colocar em questão a possibilidade grande que você tem de não dar certo. E se chegar um pouquinho para o lado ali, a grande possibilidade de não dar certo. Começa pela carga semântica, E será né? que a gente não tem que a gente realmente para colocar inovação nas coisas e talvez a arte, quando a gente olha o processo de criação do artista, ele rascunha milésimas, milhares de vezes. Ele não é uma produção única que sai uma coisa virtuosa. E será que na empresa, esse território, essa possibilidade que você tem Será de que a gente tem errar, tempo para rascunhar? ela não é esboçar? tão protegida e não é oferecida para as pessoas? Olha, você tem a livre capacidade de tentar e errar. E esse território, eu acho que do capital, quando a gente coloca o capital em xeque, essa condição nossa de falhar, ela é mais forte. Ela é muito mais forte. E será que é isso, de vez a gente discutir inovação em empresa, não é a permissão de inovar nas empresas? Permissão de tentar. E tem uma outra coisa que você fala também, aquilo pode dar certo. O que é dar certo, né? É dar certo para quem? Você falar que uma coisa foi inovadora e que ela deu certo, né? O que significa se dar certo? Por exemplo, você pode ter feito um negócio, você pode ter errado, você errou, não trouxe o que era esperado. Mas você aprendeu pra caramba com aquilo. Talvez você nunca mais venha fazer aquilo, mas aquilo te jogou para você descobrir um novo território que você não tinha olhado. Será que isso não é dar certo? Porque a partir desse erro você conseguiu olhar uma nova janela que dali você pode trazer o que era esperado. Então, é muito maluco esse referencial do dar certo. A gente tem várias histórias da inovação que foram disso, né? A própria invenção do micro-ondas, que é uma história clássica que todo mundo conhece, ela surgiu a partir de um erro. Post-it. Mas então, o que você estava falando lá da ruptura, a escolha das palavras, elas já denunciam a nossa cultura de proteção e de não permissão ao erro. Né? Porque, eu particularmente vi raríssimas vezes a gente usar dentro de ambientes corporativos a palavra fracasso. Porque a gente tenta, de fato, usar maquiagem e mecanismos para a gente se proteger. É quase uma palavra indizível, né? Porque a gente usa o quê? Oportunidades, oportunidades de melhoria, no máximo erros e ainda com muito desconforto, né? Então, a gente, no fundo, essa escolha já, por outros termos, já nos denuncia uma cultura de aversão a isso. Né? E aí concordo plenamente. De pouca luz nisso daí, né? É engraçado que eu ouvi isso hoje. Como é que quando a gente recebe alguma coisa errada e a gente tem que passar para fóruns mais sêniores, para cima, como é que a gente tenta mascarar esse erro e maquiar ele de tal forma que o erro não apareça? E talvez, será que não é o contrário? Será que a gente não precisaria, talvez, evidenciar que temos falhas? E isso daqui não é uma massa fértil para que a gente cresça? Porque talvez a alta liderança das empresas, ou a alta liderança do país, de tudo, não está tão claro isso, né? Onde é que a gente tem que atuar? Eu tenho uma amiga, hoje no almoço, ela estava falando para mim que na escolha de uma fala pro gestor, ela deu a sugestão de que começasse assim: temos um problema. E ela foi completamente escorraçada. Assim, não vamos com esse termo nunca. A gente pode começar. Temos um desafio. E aí, olha só o quanto a gente cai
né, na armadilha de continuar repetindo o sistema. Isso. Mas eu tenho uma provocação. O quanto a pessoa, não sei quem é a pessoa, o quanto a pessoa que falou isso pra ela realmente acredita naquilo que ela tá falando, ou ela só tá reproduzindo o discurso que ela escuta toda vez há trocentos anos, Nem entendeu? vou entrar nesse mérito. Né? Muitas vezes, Aí é que tá. muitas vezes a pessoa ela fala isso, não fale problema, fala desafio, porque é um discurso que ela já escuta há 10 anos. Que é uma coisa que a gente quer colocar em questão dela, aqui. de repente. Às vezes ela não faz isso por mal. Talvez se ela parasse para refletir, ela nem queria dizer isso. Mas assim, por que ela está dizendo isso? Porque ela já está condicionada a dizer isso. Ou então porque ela realmente já sabe que se a colaboradora dela levar alguma coisa dessa forma, ela vai tomar pau, vai ser questionada. Ela fala, não, a estrutura não quer isso. Quer ver outra denúncia do quão pasteurizado e reprodução de sistema a gente faz? Quanto a gente reproduz. Em outras rodas, aqui, porque se a gente continuasse falando aqui por mais 1 hora, isso surgiria quase de forma natural e evidente para todo mundo, a reprodução dos termos que a gente usa no mundo corporativo. A minha irmã já me deu peteleco. Meu, pelo amor de Deus, você não está numa reunião. Você não está numa reunião de trabalho. Você pode usar palavrão, inclusive, aqui. E o quanto a gente se amarra a essas pressões. E a gente continua reproduzindo, né? Mas na verdade a gente só faz isso porque a gente sabe que isso funciona num contexto. E a Tem gente, um na verdade, que isso é válido. a gente tende a entender que esse contexto ele é amplo e restrito. Né? Então, tipo, eu levo isso pra minha família e quando eu falo isso com a minha esposa, tipo, oi, né? Tipo, que é isso que você tá falando, né? Vamos alinhar, né? Tipo, Mas é engraçado isso que você trouxe de funciona nesse setor. E é legal que tem remete à nossa questão do último copo. Será que ele funciona numa perspectiva de 3º, 4º, 5º copo? Porque ele é uma coisa que, você fala, vou usar essa fórmula que é uma fórmula referendada e utilizada há anos, e que dá certo há anos. Mas ela dá certo em que perspectiva? É uma perspectiva de manutenção do status quo ou é uma perspectiva de chegar a algo diferente? E aí você imagina que, por exemplo, se a gente está falando de uma organização, que a organização continua crescendo, continua dando os bons resultados, é difícil você questionar o status quo, né? Sim. Porque, teoricamente, está tudo dando certo. Por quê? Porque o fim último dela já era aquilo. Então está dando certo. Mas, ao mesmo tempo, você está sendo condicionado e está sendo solicitado para que o novo chegue e isso continue, entendeu? Mas por isso que existe também uma reflexão estratégica da própria corporação de ampliar o horizonte de onde ela quer chegar. Para que o dar certo dela não seja somente você ter o retorno financeiro no final do mês, mas você também ter o resultado X, o resultado Y, a satisfação X, a satisfação Y. Então você tem esse... Não, e tem uma questão também de que novo que a gente quer chegar, né? Talvez a gente queira chegar num novo que é extremamente de ruptura. Será que esse extremamente de ruptura, que já é o último copo, eles estão dispostos a aceitar? Ou mesmo a gente, dentro da nossa família. Eu quero mudar radicalmente de padrão de vida. Então, será que eu estou disposto a pegar esse último copo que tem um desafio agregado extremamente grande e o tombo pode ser violento demais para eu aguentar a fraqueza? Né, que vai vir então, com por isso? isso que eu volto. O processo tem que ser muito consciente. Exato. Né? Sim. Você tem que estar muito certo. Então, você tem que estar consciente que você fez aquela escolha. Porque aí, o que tem em termos de consequência, do que vai desdobrar, do que vai acontecer... Foi baseado no que você já... Você segura a onda. Isso, Você segura a onda. Não tem essa, né? Você está muito confiante e consciente daquilo que você fez. Vai embora. É engraçado, porque agora eu vou pegar da minha história de vida de novo. Quando eu saí de Brasília, né? Tipo, eu saí do serviço público mesmo. E eu mirei numa oportunidade que era muito dramática, era muito diferente. Privado. Era um desafio muito grande. E quando eu vim pra cá, eu tava assumindo um risco que era realmente muito grande. Se por acaso tivesse dado errado, eu tava consciente. Né? Então eu não ia me frustrar, porque eu sei exatamente as consequências que poderiam acontecer. Né? Então fica mais fácil você lidar com um fracasso, porque é um fracasso que... Cara, isso faz parte de mim, foi uma decisão que eu tomei. Sim. Né? Isso então... é legal para trazer de novo a metáfora, né? Que foi o nosso processo de escolha, se a gente trazia o penúltimo ou último copo, que no final das contas, não sei, mas me parece que o campo mais confortável e que te traz sustentação ao longo do tempo é o penúltimo copo, porque ele é o limite de quase perda da consciência, mas... Você permanece, que é o acordar no outro dia e recomeçar, né? É o limite do conforto. É o limite do conforto. Mas ele não traz o grande sucesso ou a grande mudança.
Pelo meu ponto de vista, pelo O menos. último sim, não o exatamente. penúltimo. O né? último sim. É. O último ele te último. dá a capacidade de trazer o turning Ah. point, né? Chegar na evolução, ou passar para outro lado, ou se esborrachar. Aham. É. Mas ele te traz essa possibilidade de up ou down, né? Mas nesse caso, seu pessoal, você acha que foi penúltimo ou foi o último Não, eu copo? assumi o último copo. Eu sabia que eu poderia me esborrachar aqui e, tipo assim, voltar escorraçado pra Brasília, né? Tipo assim, tipo, com uma experiência que não deu certo, e, Volta cara... o cão arrependido. E, Legal. e é uma Abre questão, as pernas, e é uma né? questão de você assumir, inclusive, essa fraqueza ou esse fracasso, não só pra você, né? Tipo, como indivíduo, mas pra sua família. Então, para os seus pais, os seus amigos e todo mundo falando, de repente, olha, eu te disse, né? Ah. Então você tem que se Ah, isolar interessante. realmente quando você vai assumir o último copo, porque é uma decisão única, individual. Essa questão do último copo é aquele passo no vazio, né? É o Exato. passo de fé, né? É o passo de fé. É o famoso. Que- Que ele é imprevisível, né? Pode acontecer de tudo ali, né? Pode ser é aquilo que a gente discutiu. Pode ser positivo, pode ser negativo. Na perspectiva individual. A perspectiva. Mas então, aí tem uma coisa legal, né? Também falando da perspectiva individual. Eu tava vendo. Esse dia eu tava tendo Rock in Rio, né? O Tia até foi lá. Mas eu tava vendo pela TV. E aí ia começar o show do Metallica, né? E eu tava acordado assistindo, porque curto Metallica. Falei, deixa eu ver o show, né? Metallica. Já que não vai dar pra ir até lá. E aí foi impressionante, assim, porque foi. Começar a primeira música, já tinha um monte de gente postando na internet o setlist, ou seja, as músicas, a ordem das músicas que a banda ia tocar. E gente que tava lá no próprio Rock in Rio, né, que tava lá no meio, postando. É. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, cara, o que leva, e aí eu não tô nem falando da questão da publicidade da vida de cada um, não é nem por esse lado, mas o lado que eu queria olhar era o seguinte, o que leva uma pessoa a se importar tanto com a ordem das músicas que vão ser tocadas, do que curtir o momento. Cara, você tá lá, principalmente pra quem tava lá assistindo. Eu acho que tá um pouco menos pra quem tiver em casa, né? Porque quem tiver em casa, tudo bem, o show começou meia-noite e meia. Então a pessoa, eu quero ver tal música, porque eu gosto. Tem até uma explicação, mas pra quem tá lá, cara, você tá lá no show. Por que é mais importante você viver a expectativa das músicas? Você, vai tocar tal música, você viver essa certeza do que vai tocar, do que de fato você se abrir por momento, pra curtir aquilo que tá Você acontecendo. tá trazendo uma coisa legal que o Thiago hoje fui com ele de manhã, me deu carona, a gente estava lendo a questão da experiência do flow, do fluxo, né? E o quanto essa experiência do flow e talvez o acesso ao último copo, ela esteja tão vinculada à questão de me remeter ao presente. Explica aí um pouquinho do flow. O que é o flow? A experiência do flow é aquela que você chega num estado tal que a experiência ela vale por si só. Você está pouco desconectado dela, você está pouco pensando nos resultados dela, você tá presente ali no momento, você está vivendo um estado tal que a gente chama de automático, a gente chama de virtuoso, a gente chama de mágico, que conecta a gente de tal forma no presente que faz a gente fazer coisas aos olhos dos outros maravilhosas. E essa experiência do flow, para mim, está muito conectada à questão de atingir esse último copo que a gente trouxe como metáfora E aqui. a questão de estar presente para atingir esse E ela é total, porque o que você trouxe agora, será que eu estou mais preocupado em aquilo que as pessoas vão ouvir do que eu estou falando, ou na beleza e na importância do que eu estou falando e vivenciar esse momento aqui? E eu me beneficiar porque- daquilo que eu tô falando. Né? Não, e esse Na- julgamento é completamente individual. Total. Né? Sim. Porque, na verdade, dependendo da circunstância, a pessoa vai falar, cara, Exatamente, eu não vou é. assumir esse desafio. Eu não quero ser plenamente eu, porque isso pode ter um impacto para um outro, Sim, uma sim, pessoa que eu sim. gosto. Então, Sim. é muito... Me parece que nesse sentido, Bidas, você coloca a experiência em função de alguma coisa. De novo, entendeu? Você Então, é em condiciona a sua função, experiência a uma estrutura. Do que as pessoas vão ver, do que a rede vai achar de mim, colocando a experiência que eu estou tendo no Rock in Rio. E aqui, volta de novo naquela coisa. Quando você coloca em função de alguma coisa, parece que o processo, a jornada, ela não dá o mesmo tesão que dá quando você começa a jornada sem saber o que vai acontecer no final, que é a experiência do último copo. Você não sabe o que vai acontecer. Exato. Por isso Esse que ele é o grande último barato. copo. Porque se você soubesse que você beber aquilo você ia ficar numa boa, ele não seria o último copo. E outra, Ele seria talvez... o penúltimo, o antepenúltimo. E outra mais, talvez, séria. Talvez, será que você pode identificar o último copo? Será que ele é identificável? É verdade, Exato. verdade. Desde o início eu estava pensando nisso, né? A gente tem a falsa ilusão de novo. Que a gente consegue identificar qual que é o último, né? O que te fala, estou numa situação limite, né? Qual é o sinal que te fala que você está numa situação limite? Até voltando para a perspectiva do alcoólatra, né? Qual que é o copo
e aí é tão difícil fazer isso, qual que é o copo que me distancia entre a melhor experiência que eu posso ter e ir para um hospital? Na perspectiva do Deleuze do alcoólatra. Será que o alcoólatra tem o domínio entre Total saber do qual é? corpo Nossa, esse dele, daqui é o último copo. Na verdade, eu acho que ele só vai ter acesso a isso depois dele passar pro último copo. E será que é importante? Será que ele consegue repetir a experiência? Será que o último copo de ontem é o mesmo copo de amanhã? Não, que é tão talvez o último circunstancial? copo dele... Você É vai o que você entender. falou no começo. Será que eu não estou submetido às circunstâncias tal, É. familiares, comportamentais, do trabalho, que o meu último copo hoje é completamente diferente do meu Aquilo último que a copo gente de falou amanhã. aquele dia no almoço, né? O último copo hoje pode ser o segundo copo Sim, e o último é, copo amanhã de amanhã. pode ser o 95º copo. Você vai aumentando, na verdade, os graus, né, do que é provável aceitar como desafio e o que né, no dia de amanhã vai ser. É. Legal, acho Desafios que a vai gente chegou no aceitando. ponto... Ou tem um meio, né? Quando a gente Pode ser fala muito assim, nossa, bacana. caramba, hoje 2 copos de cerveja já me afetou demais e tem dia que eu consigo tomar 20, 40 e não acontece nada. Por que acontece isso? Pensa Mas isso é Deus, hein? legal, eu acho que a gente relativiza de novo, porque o desconforto é esse. Quando a gente estabelece que existe consciência em relação ao último copo, acho que mais uma vez a gente está caindo na cilada do exatamente. modelo, né? Exatamente. E quando a gente relativiza, é gostoso, é gostoso saber assim. Mas eu acho que isso é permitir-se a experiência Isso. em sua plenitude. É colocar você a serviço, de repente, da busca do, não sei se do flow, mas da eudaimonia, que aí é a eudaimonia, tive que até de citar a Paulinha, que ela pediu para eu referenciar. O que é a eudaimonia? Referenciar a Paulinha e Aristóteles E há Aristóteles. 2.500 E por anos acaso Aristóteles também, quando teve uma contribuição, né? O estado de que o flow ainda você está em função de alguma coisa, né? Ele é o estado em que você consegue a plenitude. Então você não está em função de absolutamente nada. A vida pela vida, né? E acho que quando a gente coloca a experiência, né, em sua plenitude, então assim, eu estou disposto a vivenciar isso da melhor maneira possível, e não em função da meleca da rede social, ou, enfim, do que vão achar, ou do que se espera dentro da corporação, ou do que a minha família espera, é daí que vem, de fato, Eu concordo. a Tanto que ruptura. existe né, tem várias frases que a gente sempre lê que diz justamente isso, da importância do caminho, ao não só chegar. aproveitar a jornada. Isso tem um monte, mas a minha provocação nesse sentido é só o seguinte, cara. Thiago, pegando esse ponto aí que você falou, de colocar a experiência e aproveitar a experiência sem se preocupar para onde ela está te levando. Com a finalidade. Com a finalidade que ela está te levando. Será que você também pode ter um grau de flow, um grau de descoberta, um grau de ruptura, quando você coloca a experiência também a favor de alguma coisa? Sabe? Interessante. Não de repente, muito não, bom. a gente não, eu não sei, eu não consigo pensar agora num exemplo aqui, por isso que eu estou colocando para vocês. Porque pode ser que eu tendo a achar que a experiência ela traz uma É energia. engraçado, eu estou pensando nisso no critério de Vai, exemplo, do manda exemplo aí. que ele deu, a questão da rede social. E se eu, por acaso, se teve alguém desses casos que você citou, que, caramba, a minha expectativa, a minha experiência é ir ao Rock in Rio e ter a oportunidade de postar o setlist na rede Porque social. eu nunca fui, porque eu não sei. Legal. Pra mim, o maior, a importância disso pra mim é ser feito com consciência ou não. Isso. Se eu tenho Perfeito. consciência que o meu Aí objetivo é ir ao Rock in gatilho. Rio é estar no Rock in Rio, ter a possibilidade de postar, ó, estou no Rock in Rio e o setlist é esse. Perfeito. Aí no pra- show da banda Aí que eu pra mim amo e o matou. setlist Mas da você banda fala que eu assim, vou caramba, ouvir. por que você tá no Facebook e não tá aqui vencendo o show? Não, porque pra mim o valioso e importante é estar aqui e ter a possibilidade de postar na rede social. Perfeito, gatilho. Não, e talvez Aí ele sim. aproveite muito Aí o fica- show. É, Talvez mas ele curta É uma absurdo. experiência muito consciente, é uma show. experiência consciente. O pior é quando você faz isso inconsciente, que é uma coisa... Esse é o ponto. Então o ponto é É. a consciência da experiência. Eu acho que esse é o- Muito Vamos bem, fechar a gente. conta? Bora. Então, gente, a gente vai fechando a conta aqui. Foi um prazer, pelo menos acho que pra gente, a gente se divertiu Enorme, pra caramba. Muito. Né? E a gente quer fazer uma coisa super interativa com vocês, e então o nosso convite é que vocês acessem a fanpage. Então é www.facebook.com/inquietos. Com TH. O etos, aí depois desse T tem o H. A gente espera vocês lá para interação, para a gente conversar, continuar essa discussão aqui. E mais, para vocês nos ajudarem a escolher o tema, né, do próximo programa e para nos dar insights aí para a gente
pensar no que a gente pode trazer para a roda de bar aqui. Lembrando pra que conversar. serão quinzenais os episódios, né? Exato, quinzenal, então Às daqui a 15 terças-feiras. dias. E quem, além da fanpage, quem quiser também, a gente tem o nosso blog, né? Que é o www.inquietos.com, com TH no final. Isso aí. Estava aparecendo ali na tela, né? E também quem quiser interagir por e-mail, também não tiver nosso e-mail pessoal, nosso e-mail é inquietos@inquietos.com.br. Isso aí. Foi um prazer, galera. Agradecer todo mundo que participou aí do chat. Isso aí. E cada vez mais a gente vai melhorando aqui a nossa interação com o pessoal que estiver postando as coisas no chat, para trazer a voz de todo mundo para cá, para essa discussão. Que é o e Quinto cada vez Inquieto que a ganhando gente mais tanto Ah, quer é verdade. participação, né? Exatamente. Verdade, a gente É. batizou aí de Quinto Inquieto, viu, gente? Sinta-se parte, é uma rede mesmo, né? Somos 4 aqui, mas na verdade essa rede é muito maior, né? muito Inquietos maior, é é muito com maior. S no final, justamente porque não são só 4, são vários. Inclusive tem Exatamente. 2 lá em cima, tem mais um aqui embaixo, tem bastante gente aqui. A Cristiane Pacheco tá agradecendo aqui, falando que foi muito legal. E a Rita também tá dizendo que é muito bom esse último copo. Muito bem, isso aí. A gente Rita, ainda não vem- chegou. Será que a gente chegou no último copo? Não, definitivamente não, Rita. Depois a gente A gente conta ainda como é que volta. foi. Talvez a gente chegou no A penúltimo. Ira também tá mandando um brinde a todos. Então, vamos Fechado. terminar brindando aí, vai, É isso Tia. aí. Aê, muito Enche bom. seu vazio, copo aí Opa, pra não brindar. copo vazio copo vazio não para em pé? Não, acho que não é isso. Aí, Gente, foi um Aê. prazer, hein? Até o próximo Valeu, episódio. gente. Saúde. Tchau, tchau. Até mais, galera. Valeu.